Ok, boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui participando junto à Casa do Caminho TV, de Ibirité, dessa programação do mês de dezembro, que traz um pouco de Chico Xavier, uma reflexão, né, sobre a trajetória do querido médium aqui de Pedro Leopoldo. Estamos aqui em sua última residência aqui na cidade de Pedro Leopoldo, onde ele viveu de 1948 até 1959, quando se transferiu para Uberaba. E nós frequentamos o Grupo Espírita Meinei, o Centro Espírita Meinei, sou curador da Casa do Chico Xavier, e é com grande alegria que compartilhamos com vocês essa noite. E a proposta que nos foi apresentada é falar um pouco da importância da preservação da obra e memória de Chico Xavier. É uma reflexão que nós faremos juntos na noite de hoje. Nós temos os patriarcas, Moisés, a revelação do Cristo e o advento do Consolador prometido. Essas revelações, a gente faz essa reflexão porque a espiritualidade, o Criador, né, sempre utilizou desse tipo de mediunidade para esclarecer e auxiliar a civilização, a humanidade, então, aqui do planeta Terra. Nós vamos ver a história dos patriarcas no Velho Testamento, que mostra que as revelações, as instruções do Código Moral, as instruções da vida futura, começam ali com eles, né? De uma maneira, às vezes, um pouco tumultuada e confusa, para a própria evolução do homem, na sua inteligência, nos seus sentimentos, fosse percebendo a criação. E tem o advento de Moisés, que veio para dar uma organizada, né, nessa unicidade do nosso Pai Maior, sendo único, né, bom, justo, onipotente, onipresente, para que as ideias se convergissem para um ponto comum, né, o entendimento da divindade. Mais amadurecidos, nós recebemos o Divino Mestre Jesus, que vem nos dar a cartilha para que nós pudéssemos continuar a cumprir o nosso quadro evolutivo enquanto filhos da Terra, enquanto filhos de Deus, que trouxe para a gente o Novo Testamento, né, que foi a tradução de todos os feitos e os códigos morais que Jesus nos oferece como essa cartilha do bem, através do seu Evangelho de luz. E vemos o codificador Allan Kardec, juntamente para trazer o Consolador prometido por Jesus, né, com a codificação através dos espíritos superiores da Pleiade, né, que ajudam o nosso governador, o Divino Mestre Jesus, nas revelações que nós hoje estudamos, que nós hoje procuramos o entendimento e que a humanidade vai absorvendo a partir do seu quadro evolutivo. Então, isso é muito importante para saber até onde que a gente já está chegando, né? E nós, no advento da doutrina espírita, em 1857, pelo codificador Allan Kardec, nascido em 1804, que trouxe para a gente a doutrina dos espíritos, através da sua obra, da sua recepção que os espíritos, né, enviaram através dos médiuns que o auxiliaram nessa grande obra, trazendo essa autoridade da doutrina espírita pela sua autenticidade de várias comunicações, que permitiu que Kardec fizesse a codificação. E Kardec, depois de lançar a primeira obra, o Livro dos Espíritos, em 1857, ele ainda faz a obra, o que é o Espiritismo, que seria para esclarecer para todos aqueles que interessassem pelo estudo da doutrina o que realmente era a proposta do trabalho que ele, então, estava realizando. E ele dá para a gente uma definição clara.
O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, essa relação com o mundo corpóreo, né, a origem, a nossa origem e a nossa relação com o mundo corporal e a vida no plano espiritual. Essa que seria a proposta da doutrina dos espíritos. E ainda nos orienta sobre o triplo aspecto da doutrina, que nós deveremos observar sempre, né? A ciência, no seu nascedouro, criando uma filosofia e nos ligando a Deus. Ou seja, ciência, filosofia e religião. E é nesse aspecto que gira o nosso estudo em torno da doutrina espírita. E muitos de nós, às vezes, né, nos identificamos com determinado aspecto e criticamos o outro e vice-versa. Muitas pessoas ainda falam, querem que a doutrina fique só na ciência e esquece do Evangelho do Cristo, que é a meta, né, de todos nós. Todo o recurso que chega a todos nós é para a compreensão do Evangelho de Jesus ou da nossa espiritualidade. Então, é o triplo aspecto da religião, ciência e filosofia. Ou, na ordem melhor, ciência, filosofia e religião, que nos aponta para o alto. Por que nós estamos colocando isso? Porque nós pretendemos falar da importância da obra de Francisco Cândido Xavier. Então, aqui nós trouxemos o que? O basilar da doutrina dos espíritos. E Kardec muito bem nos trouxe através do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, que formam o Pentateuco, né, da doutrina codificada pelo mestre de Lyon, Allan Kardec. Ainda temos o Obras Póstumas, que vem trazer as orientações finais, né, como o nome já sugere, após a sua desencarnação, para também melhor compreensão nossa. E aí, em 1932, nós vimos lançado esse livro chamado Parnaso de Além Túmulo, descoberto pela Federação Espírita Brasileira, o médium Francisco Cândido Xavier, recebendo assim a oportunidade da sua primeira publicação de uma obra mediúnica. A trajetória para ele chegar até esse primeiro livro, a gente bem o conhece, é uma reflexão interessante da construção da vida, das experiências, para que Chico chegasse a esse momento, aos 21 anos de idade, completando uma obra desse quilate. E vemos também, no prefácio desse livro, o presidente da FEB se manifestando, né? E a modéstia do Chico Xavier criou uma relutância em que ele assumisse essa publicação, ou seja, levar esse trabalho ao público. E o interesse de divulgar essa obra também de mostrar a mediunidade de Chico Xavier, que ele classifica como o seguinte, né? Ficará como baliza fulgurante na história a tracejar do espiritismo em nossa pátria. Então, essa busca da obra de Chico Xavier foi para balizar a nossa história, né, do espiritismo em nossa pátria e hoje para o mundo. Isso já era previsão da própria espiritualidade, que trouxe essa oportunidade a Chico, né, como o início do seu trabalho, e nós temos essa primeira obra, que é uma obra que, como o próprio presidente da FEB declara na publicação, né, não necessitava de apresentação. Apresentar a ferramenta, que foi aquele instrumento que possibilitou os poetas mortos manifestarem e trazer o seu trabalho, a sua poesia, né? Enfim, os seus versos através da pena do senhor Francisco Cândido Xavier.
E é um livro que revela ao mundo, né, a imortalidade da alma, porque esses poetas eram conhecidos, poetas luso-brasileiros, que se apresentaram a Chico e ditaram aqueles poemas que levou Humberto de Campos, então na Academia Brasileira de Letras, a publicar a originalidade dos textos, né? E onde Chico revela, se ninguém acreditasse na sua mediunidade, ele seria obrigado a acreditar, devido a tanta coisa que chegou através dos espíritos, né, pela sua psicografia e pelas suas outras mediunidades também. Então, aí nós temos um marco, né, o início do mandato mediúnico de Francisco Cândido Xavier, através das suas obras. E nós vamos para a literária de Chico Xavier. Nós temos a felicidade de ter vários exemplares da primeira edição, ou a maioria deles, autografados por ele, doado ao Centro Espírita Meimei por Cidália Xavier de Carvalho, a sua última irmã a desencarnar. Então, o material de uma vida está sendo trabalhado para o Centro Espírita Meimei, ficará para a posteridade. Então, a obra literária do Chico tem um texto que eu achei muito interessante quando eu li, o Arival Veloso, A Polivalência da Obra Literária de Chico Xavier. Ainda há pouco eu falava dos 3 aspectos da doutrina espírita: o científico, o filosófico e o religioso. Na obra do Chico, nós vamos encontrar tudo o que necessitamos para a compreensão, né, desse aspecto doutrinário, de todas as formas de expressão ou as possibilidades que a Espírita oferece de estilo. Nós temos o que? Romance, nós temos trabalhos científicos, nós temos infantil, nós temos contos, nós temos depoimentos, enfim, nós temos uma vasta obra que de 525 livros oficialmente, hoje 26, a cada dia a produção do Chico ainda continua, devido a achados, né, póstumos, trabalhos também de coletâneas, de cartas, enfim, de psicografias não publicadas, que hoje vêm a lume, através daqueles que a possuíam. E essa polivalência da obra, ou seja, essa diversidade que nos oferece, para todos os estilos e interesses. Humor também, com Cornélio Pires, lembrei agora. Enfim, é uma obra que uma encarnação apenas não nos permite estudá-la toda, de tão completa que ela se encontra, né? De tanto trabalho, de tanta produção da obra literária do Francisco Cândido Xavier. E nós tivemos vários aspectos do médium Francisco depois que lança esse livro, Parnaso de Além-Túmulos, e a sua obra em movimento, né? Muitas pessoas falam da condição do Chico, né? Da sua pouca escolaridade, da sua pobreza, da sua simplicidade, da sua humildade, como se fossem até defeitos, mas foram as qualidades necessárias para que ele se tornasse o médium que foi, né? Porque ele já veio preparado. Tanto é que nós temos um depoimento do Dr. Cristiano Ottoni, médico aqui de Pedro Leopoldo, professor, que foi professor do Chico entre os 3º e 4º anos primário, que ele diz o seguinte: que a inteligência era muito lúcida, superior à normal, excelente memória, grande poder de assimilação e presença de espírito. Isso numa entrevista que o Dr. Cristiano Ottoni fez em 1935, em que ele revela a esse jornalista, o Clementino de Alencar, as possibilidades intelectuais, né, do Chico Xavier. Possibilidades essas que foi canalizada em seu trabalho mediúnico. E ele fala aqui que apenas a instrução que era comentada, que ficou num nível diferente
das realizações dele. Ou seja, mas muitas pessoas não sabem que o Chico estudou português. Nós temos até um livro que ele enviou para essa professora de português junto conosco nesse acervo. O Chico estudou inglês. O Chico se preparou também para que fosse um instrumento, depois que ele iniciou o trabalho, para que ele fosse um instrumento mais eficiente ainda aos espíritos. Mas ele já trazia isso, apresentou isso desde a sua infância, como aqui o professor dele, o doutor Cristiano Ottoni, afirma. A inteligência lúcida maior, superior à normal. Excelente memória e o grande poder de assimilação. E uma grande presença de espírito, que nós todos sabemos que o Chico tinha. Então, o Chico, ele realmente veio preparado para o trabalho. E o Chico, a mediunidade dele se revela de diversas formas. Nós temos o Chico trabalhando em todas as mediunidades. Aqui nessa tela que a gente está apresentando, faz parte dessas reportagens, onde Emmanuel ele constrói uma carta ou uma mensagem em inglês. Do lado esquerdo nós vamos ver ela de baixo para cima e da direita para a esquerda. E aqui a tradução é em inglês, porque foi uma carta escrita de trás para frente, em inglês, pelo médium Francisco Cândido Xavier, em 1933, que foi apresentado a esse jornalista e que foi feita a tradução para que disse. Então, olha a potencialidade da mediunidade do Chico, né? Tem uma outra mensagem também em italiano, em que ele traz, Emmanuel traz, instruções e mensagens para a comprovação da mediunidade dele de Chico Xavier, no trabalho iniciante. E nós temos até de 1937 uma mensagem em braille, feita pelo médium Francisco Cândido Xavier, de Ingrácia Ferreira para Júlia Pego Amorim. A Ingrácia era a idealizadora do método braille aqui no Brasil. Com seu desencarne, ela passa essa mensagem para a Júlia Pego Amorim para que desse sequência no trabalho. A gente vai observar a mensagem e logo abaixo a gente vê que foi desenhado o alfabeto para que as pessoas conseguissem traduzir e redigir aquela mensagem. Ficamos pensando, qual a potencialidade mediúnica do nosso Chico, A obra que ele realizou, não só na psicografia, mas o Chico trabalhou com ele tinha a vidência, a psicometria, o transporte, a materialização. As possibilidades do Chico foram muito intensas, mas ele assumiu um compromisso com Emmanuel a partir de uma época com um livro, e chegou a essa produção gloriosa, e tão instrutiva para a humanidade. E Emmanuel, ele teve também a preocupação, ou a oportunidade, ou o trabalho, de cada obra básica do Pentateuco ter um livro que faz um estudo da obra de Kardec, através da mediunidade do Chico. Nós temos o livro dos Espíritos, que a religião dos Espíritos vem tratar para nós, por Emmanuel. Nós temos o livro dos médiuns, que a seara dos médiuns vem nos orientando. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Espírito da Verdade. Nós temos o Céu e o Inferno, nós fazemos do Chico a Justiça Divina. E a Gênese, nós temos o Caminho da Luz. Então, obras que se completam na trajetória mediúnica do Chico Xavier, a obra de Kardec com a obra de Chico, que veio nos trazer grandes esclarecimentos, maior compreensão, de acordo com o próprio desenvolvimento intelectual e emocional através dos tempos. Bom, aqui nós temos uma mensagem do Efigênio Carlos Vitor, um amigo do Chico, foi presidente da União Espírita Mineira, que eles tiveram
um compromisso, chegaram a trabalhar encarnados, e o Efigênio falou que, depois de desencarnado, ele viria, se ele desencarnasse primeiro, para poder fazer algum trabalho de esclarecimento ao trabalho mediúnico que tanto interessava. E o Chico, nós falamos das mediunidades do Chico, o Chico foi uma pessoa que trabalhou aqui em Pedro Leopoldo, segundas e sextas-feiras, na psicografia e receituário no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele trabalhou também na Fazenda Modelo, com as psicografias às quartas-feiras do culto do Evangelho na casa do doutor Rômulo Joviano, e também trabalhava na psicografia como Paulo Estevam naquele ambiente, como é sabido de todos nós. E o Chico ainda fazia a psicografia dos seus livros. O Chico trabalhava incessantemente. Apesar de alimentada, ele achava um jeito de se recolher e trabalhar na psicografia. Como ele psicografava numa varanda na casa de Dália, que vivia lá no quadro, né? Que era um lugar tranquilo, que ele não teria encontrado, na casa da sobrinha do Chiquinho Carvalho, Luiz Helena, que o abrigou muitas vezes para que ele pudesse também fazer sua produção, para que não fosse tão incomodado durante essa tarefa mediúnica. Então, o trabalho do Chico é incessante. E nós vamos agora nos transportar para 1952. O Chico, com essa produção de trabalho, com esse trabalho incessante em torno da doutrina espírita, o Chico funda o Grupo Meimei, que acho que é um trabalho mais íntimo que o Chico teve, né, para o atendimento aos sofredores desencarnados. Foi uma reunião onde ele contou com amigos e familiares. Foi ele e o Arnaldo Rocha, que era o esposo de Meimei, que realizou essa tarefa, iniciou essa tarefa com o Chico, que perdura até os dias de hoje o trabalho. A casa é voltada para o trabalho de desobsessão. E lá nesta casa, o Chico não psicografou, ele trabalhou na psicofonia, mas também que deu frutos em 3 livros: Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, publicados em 55 e 1957. Eram as mensagens que foram gravadas pelo equipamento doado pelo Carlos Torres Pastorini, que permitiu a gravação das mensagens que eram recebidas como instruções do plano espiritual ao Grupo Meimei, que foi transcrita para o papel e que virou esses 2 livros inicialmente, e trazem orientações para o trabalho da desobsessão, um trabalho primoroso, e traz também depoimentos valorosos daqueles espíritos que ali se comunicaram, né, durante um período grande. E nós tivemos a felicidade de, em 2013, lançar o 3º livro, com as mensagens que ficaram guardadas por 60 anos. Como nós dissemos, tem várias obras póstumas aí do Chico, inclusive essa, lançada em 2013, com mensagens capturadas no Meimei através desse gravador e datilografadas que não chegou a ser publicadas. Foram mensagens do final do ano de 56 até o meio do ano de 58. E Chico se transfere em Uberaba em 59, e esse livro ficou guardado junto ao cunhado dele. O tempo passa, né, nós partimos também para o plano espiritual, e essas mensagens ressurgiram juntamente com algumas fitas, que é um outro material da obra do Chico, que está sendo preservado, que foi publicado em fitas, né, o DVD. As fitas viraram DVD, recuperadas, lançadas em 2012, com a voz do Chico Xavier, mediunizado através, né, com Emmanuel, André Luiz, Meimei, Padre Eustáquio, enfim, vários espíritos que ali se comunicavam e orientavam o grupo. E nós tivemos a felicidade de encontrar essas mensagens, né, e fazer uma pesquisa e um estudo sobre a obra ali do Meimei, sobre a participação que gerou esse livro chamado Registros Imortais. E nós encontramos uma mensagem
de orientação de Efigênio Sales Vito no livro Registros Imortais. E ela fala o seguinte sobre a questão da mediunidade. A sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes ao labor científico. A desobsessão é o remédio substancial no alívio das condições deprimentes da humanidade. Por que essa mensagem? Aqui a gente pode selar a importância da obra de Francisco Cândido Xavier. A questão da sobrevivência da alma é uma questão de consolação, que eu falar, a tese da grande consolação. Quantas cartas consoladoras o Chico escreveu? Quantos corações ali foram aliviados? Quantos testemunhos da imortalidade da alma ali foram levados a todos aqueles que, mesmo que não recebiam essas cartas, recebiam o ensinamento delas, que passaram a se aliviar e a crer na imortalidade. É um trabalho de pesquisa científica hoje, né? A USP faz um trabalho de pesquisa para comprovação das mensagens e há pouco tempo divulgaram um índice altíssimo, mais de 90%, ou 96%, mais de 90% de aprovação pelas pessoas que possuíam as cartas mediúnicas do Chico. Então, esse trabalho começou aqui em Pedro Leopoldo, né, nas reuniões públicas, levando essa consolação, né, esse testemunho a todos aqueles que precisavam, e o fez até os seus desencarnam, até quanto a saúde e o físico lhe permitiu. Uma outra coisa interessante citada nessa mensagem é o intercâmbio, né, o fator religioso, do esclarecimento da religião. Se nós pegarmos a obra do Emmanuel, né, a história do cristianismo está ali, a explicação do Evangelho de Jesus está toda na obra de Emmanuel, é o que ele se dedicou, através dessa mediunidade, né, de trazer para a gente o Cristo, ou o pensamento de Jesus, através dessas explicações dos versículos. Né? Então, o ensino religioso é fundamental e prioritário, né, na obra do Chico, através do benfeitor Emmanuel. Então, justifica a mensagem aqui do Efigênio. E depois ele fala, a experimentação descerra novos horizontes do labor científico. Nós temos a obra de André Luiz, que traz para a gente a vida no plano espiritual, e essas relações com o mundo corporal, como nos determina a doutrina dos espíritos, e de uma forma científica, mostrando as leis da natureza. Né? Teses científicas que hoje são trabalhadas, descobertas que são feitas agora, depois de 60 anos da sua obra, mais de 60, que começa em 44. Então, é um trabalho muito grandioso. E não só André Luiz, como nós temos o médico Dias da Cruz, que tem um trabalho fabuloso, que está no livro Instruções Psicofônicas. Até uma curiosidade, gente, desse livro. O Domínio da Mediunidade é lançado em 1955. E o Instruções também é de 1955. O Domínio da Mediunidade mostra André Luiz fazendo o estudo da mediunidade através das reuniões mediúnicas. E o Instruções também vem nos trazer essa orientação do plano espiritual para o físico. Então, esses livros se completam. Né? E onde que André Luiz deve ter estudado essas mediunidades? Justamente no grupo de Francisco Cândido Xavier, né? Não seria em outro local. Então, muitos relatos que estão ali é no trabalho realizado no grupo Meirei. Então, por isso que o Chico, ele sai, né? Ele se recolhe naquela casa simples, que é o Centro Espírita Meirei, com amigos familiares, para prestar o serviço da desobsessão. Como aqui ele fala, que a desobsessão é um remédio substancial no alívio das condições deprimentes da humanidade.
ou seja, a necessidade que um planeta de expiação de provas como nós ainda tem desses trabalhos de desobsessão que vem até escasseando, né? Nós estamos precisando de mais trabalhadores da seara do atendimento aos sofredores, no acolhimento aos processos obsessivos, na preparação de médiuns, não só teórico, mas também na experimentação, para que possam prestar esse auxílio aos espíritos verdadeiros trabalhadores, né, do nosso alívio aqui na Terra. Então, é um convite que é feito. Quando a gente vê essa mensagem, a gente vê, né, uma análise da obra de Chico Xavier. Esses 4 aspectos aqui trazidos, né, a obra do Chico traz todos os recursos, né, para o nosso entendimento, para a nossa vivência. Então, aí a importância da obra de Chico Xavier. E hoje, gente, eu não poderia deixar de falar nisso, sobre um assunto que é tratado, eu acredito que até o tema proposto foi um convite para que a gente abrisse esse espaço, sobre as adulterações que hoje são questionadas da obra de Chico Xavier, principalmente da obra do Evangelho, né, explicado por Emmanuel, que devido a essa revisão, essa troca do material que serviu a Emmanuel para a escolha de Emmanuel para a explicação do Evangelho, que é de João Ferreira de Almeida, provocou algumas interpretações distorcidas daquilo que Emmanuel vem trazer para a gente. E há uma mobilização da comunidade espírita para que a FEB reveja essa postura, né, que foi tomada e que, com certeza, deve ser acertada, para que não sofra prejuízo a uma obra tão grandiosa, né, que é a obra de Francisco Cândido Xavier e a obra do benfeitor Emmanuel, mas também se estende a outras publicações que precisam de ser reestudadas, então, para que volte aos originais, que com certeza ainda existe lá na FEB, né? É um trabalho que a comunidade tem pedido exaustivamente para que a FEB possa rever essa postura em favor da obra de Chico Xavier. E, com certeza, nós acreditamos que em breve nós teremos notícias positivas a esse respeito, né? Nós aguardamos um coração aberto e esperamos que em breve tenhamos esse posicionamento da FEB a favor das reivindicações que são feitas, inclusive, pela União Espírita Mineira, através do COFENG, que reúne toda Minas Gerais num pedido, né, de voltar à publicação das obras originais, como deve ser. Bom, posto isso, vamos caminhando um pouquinho mais para frente. A obra do Chico é grandiosa e ela já está cumprindo um papel nesse século que foi previsto pelos espíritos, né, e por Allan Kardec, que traz em obras póstumas a seguinte fala: foi-lhes dito que um dia haveria a arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã, e a grande verdade, porque os maiores gênios se inspirarão na doutrina. Logo vocês verão os primeiros esboços e mais tarde chegarão à categoria que devem ter. Então, Kardec aqui, em Obras Póstumas, deixa escrito que a arte espírita iria ocupar o seu lugar, como as outras artes já haviam assumido o seu papel, né, da pagã, da cristã, enfim. A arte espírita chegaria a um posto que deveria ter. E a gente vê hoje, né, a obra de Chico Xavier é a grande inspiradora para esse advento, né? Chico Xavier, como homem, como ser humano também, é um grande inspirador para a arte espírita.
Então, a gente percebe que está tendo um desdobramento, não sei se a palavra é desdobramento, mas está tendo uma continuidade da apresentação da obra de Chico Xavier, né, através das artes. Nós selecionamos algumas coisas aqui que hoje a gente já vê sendo trabalhadas, né, com muito profissionalismo, inclusive, que é no cinema. Né? Nós tivemos aí o Joelma, 23º Andar, na década de 70, foi o primeiro filme espírita baseado na obra de Chico Xavier, Éramos Seis, que é do incêndio do edifício Joelma, em São Paulo. Nós tivemos também, no seu centenário, o filme da sua vida, né, trazendo às telas toda a sua história, né, dentro das possibilidades que o cinema permitiu. O filme Nosso Lar, baseado na obra de André Luiz. Nós tivemos As Mães de Chico, baseado em Cartas Consoladoras. Nós temos E a Vida Continua, da obra de André Luiz. Então, a gente vai percebendo, e vários aí que a gente vê comentados que devem ser lançados em breve, baseados na obra de Chico Xavier. Nós temos também, no teatro, nós temos Além da Vida, que é uma peça que está desde a década de 80 em cartaz em vários palcos do Brasil todo. Né? Essa peça, ela hoje é dirigida por Ana Rosa, mas ela tem uma montagem datada da década de 80, que é a pedido do Chico Augusto César Vanucci. E no lançamento eu tive a oportunidade de ver o depoimento dele. Ele é um uberabense, como todo mundo sabe, foi um diretor da Rede Globo de televisão, que Chico chamou e falou: quando você foi para o Rio tentar a sua profissão, você disse que um dia faria alguma coisa da arte espírita. Você não acha que chegou a hora? Não, meu filho. Aí ele reuniu, né, da obra de Chico, e foi montada essa peça Além da Vida, que trata da vida no mundo espiritual, das obsessões, né? Enfim, da realidade espiritual, que está até hoje em cartaz. O Amor de Renúncia, que é baseado no romance de Emmanuel. Nós temos várias peças montagens de há 2000 anos, nós temos várias montagens da vida de Chico Xavier. A última que nós assistimos foi No Céu da Vibração. Então, a gente vai percebendo como é grandiosa a obra do Chico e como tem espaço para que isso seja divulgado, né? Por isso que precisamos da integridade dela preservada. A televisão tem explorado muitos temas espíritas, mas não é de hoje. A novela Viagem, escrita por Ivani Ribeiro, teve orientação direta de Chico Xavier. Logo depois da Viagem veio a primeira versão de O Profeta. Inclusive, novelas que estão em cartaz até hoje, a Viagem está voltando, né? Teve remake. Então, são assuntos que têm sido trabalhados dentro da obra de Chico Xavier. A última novela, Além do Tempo, foi o quê? Texto de Chico Xavier, encerrou a novela. Teve na televisão vários casos que se apresentavam dos fenômenos mediúnicos, né? Como as cartas de Chico Xavier, caso especial com a vida de Chico Xavier, caso verdade, algumas psicografias de cartas consoladoras que revelaram várias verdades para aquele público. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido no rádio. Nós temos agora as radionovelas, né? Que fazem uma leitura, uma dramatização daqueles textos dos livros. Nós temos aí Sexo e Destino, Nosso Lar, Há 2000 Anos, Renúncias, Nos Domínios da Mediunidade, e vários outros livros que são em áudio, com uma certa dramatização, como as novelas do rádio antigo, né? Que está aí também disponível, todo mundo escutando nos carros, e, enfim, aproveitando cada vez mais o tempo e o conhecimento que Chico nos traz através da sua obra. Nós temos também no jurídico alguns testemunhos do Chico. Aqui a psicografia antes do tribunal é a história do Chico Xavier com Humberto de Campos. E esse livro ele tem uma importância porque ele trata do triplo aspecto da doutrina. O senhor advogado Miguel Timpone
se tornou espírita, né, após defender o Chico. Todo mundo faz um trabalho profissional para o Chico, acaba se tornando espírita pelo seu exemplo. E esse livro, né, que foi justamente o julgamento junto à família de Humberto de Campos, aqui abre uma jurisprudência no ganho de causa do Chico e da FEB para que todo médium fosse responsável da sua obra e fizesse o que quisesse dela. Nem todos têm essa responsabilidade, mas a maioria tem, né? De utilizar bem a obra que os espíritos vêm ditando através dos tempos. E o Chico foi absolvido devido a não poder provar a imortalidade da alma, né? Se ele atestasse a originalidade em juízo, a imortalidade da alma seria por lei. Então, foi o argumento usado pelo Miguel Timpone. Temos um livro muito bonito, Lealdade, que a Carta Consoladora do Chico serviu de prova testemunhal do desencarnado num processo em Goiânia, né, do Maurício Garcia Marques, né, que ele veio, chama Lealdade, porque veio ser leal ao amigo que foi um acidente de um tiro que o levou ao desencarne. E a carta escrita por Chico fecha com o depoimento do acusado, sem conhecer nada do processo, né? E a assinatura desse rapaz desencarnado confere com a assinatura da carteira de identidade. E assim vários outros. Então, a contribuição da mediunidade da obra de Chico é intensa. Eu acho que até aqui já deu para a gente ver a importância, né, da obra de Chico Xavier e da preservação dela, devido a tantos feitos. Na música, né? Quantos textos têm inspirado músicas da obra de Chico Xavier, das psicografias de Chico Xavier? No Meimei mesmo, nós temos uma musicada muito bonita, a peça mais bonita de Meimei, que é o Confia Sempre. Ela virou música, né? Então, a inspiração vai chegando a todos aqueles que trabalham. Então, tem vários cantores que fizeram música em homenagem a Chico, Roberto Carlos, Moacir Franco, Fábio Júnior, Lucas e Luan, são músicas belíssimas, e outros mais, né? Que trazem músicas para a doutrina espírita. E outros textos, né, evangélicos, vários são musicados. Então, é muito interessante esse desdobramento da obra do Chico. Na pintura, né, nós temos inspirações muito fantásticas. Inclusive, a Maria Mãe de Jesus, que foi uma pintura de um médico, o Chico veio a esclarecer quem seria. Nós temos esse quadro que está aqui na casa do Chico, feito por um Pedro Leopoldense. Enfim, se a gente for buscar, são várias obras, né? Agora, tudo isso é muito bonito, mas o que Chico mais amava era a assistência, né? Ele nunca dispensou a assistência, a promoção social, o contato com o povo, o amor ao próximo, reverter todo esse trabalho que a gente apresentou, né, para o bem, sem ficar com um tostão de um trabalho tão grandioso. Então, Chico, ele gostava era disso, é de estar com o povo, é de ver o seu trabalho revertendo pão, alimento, agasalho para os demais. Então, ele falou que tudo na vida dele tinha valido a pena por causa da caridade, seguindo a bandeira do mestre Leon, fora da caridade não há salvação. Então, ele falou que tudo valeu a pena por causa da caridade. Nós não podíamos deixar de trazer, né, essa obra maior do Chico, que é inspiradora. Eu acredito que o Chico continua inspirando a toda a casa espírita, a todo aquele que tem contato com sua vida, com sua obra, a fazer algo de bom. É inspiradora, né, a vida do Chico. E muitos de nós acredito que vamos de encontro a fazer o mínimo que a gente consegue. A inspiração dele é para todos. Eu já encontrei vários depoimentos de pessoas através do contato com a vida e obra de Chico Xavier, não só intelectual, mas a moral, o seu exemplo,
a se inspirar em algo. A obra do Chico, ela tem todo esse valor pela maneira que ele a conduziu. Então, a maneira que ele conduziu a sua obra, como ele previu lá no Parnaso, que ele tinha adquirido uma fé inabalável, queria acompanhá-lo até o fim dos seus dias. Então, a forma que Chico fez tudo isso é que foi o diferencial, né? É que trouxe todo o mérito. Ele fez uma obra para a humanidade, mas, primeiramente, fez a sua obra como espírita, né? Que foi cada vez mais a sua elevação. Óbvio que um espírito que já veio adiantado nas provas, né? Que nós ainda estamos passando, mas que conseguiu nota 10. E aqui, gente, nós temos que ver a importância do Chico em todo. Então a gente fica pensando o que do Evangelho poderia definir Chico Xavier para nós, né? E eu gostei dessa passagem em Mateus, no capítulo 20, versículo de 20 a 28. Eu acho que traz o retrato de Chico Xavier, da obra e do trabalho realizado pelo nosso Cândido Xavier, quando nos traz a palavra de Jesus em Mateus. Mas aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servidor. E o que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em redenção de muitos. O Chico Xavier fez isso, né? Veio para servir e dedicou a sua vida para a redenção de muitos de nós, ou de grande parte da humanidade, ou ele trouxe uma lei de Deus através da sua psicografia, através dos espíritos superiores, para que nós pudéssemos dar esse avanço para a regeneração. Então, é uma contribuição, né, que tem que ser preservada, tem que ser sentida, tem que ser divulgada e tem que ser estudada, né, para que a gente realmente honre o trabalho, né, preste as honras necessárias ao trabalho do Chico através da nossa observação com os olhos do amor, mas também com os olhos da intelectualidade, procurando sempre o nosso crescimento espiritual através dessa orientação que os Espíritos nos trazem. E a Chico, o nosso agradecimento, né, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho, e tenho certeza que ele está conosco, né, em trabalhos diferentes hoje, né, pelo seu próprio mérito, mas o seu amor ao Cristo, né, o permite ainda auxiliar-nos através do seu Espírito iluminado. Então, nós não temos palavras para agradecer essa contribuição que Chico trouxe à humanidade e que levou a ele, depois de um labor, né, incansável, a ser reconhecido, sim. Nós também falamos da memória do Chico, né? Tem um poeta que diz que o nome, a obra imortaliza. Diogo Nogueira, ele fala isso num samba dele, e é um poema muito bonito. Então, ele diz que o nome, a obra imortaliza. Então, o Chico é imortal, né? Está na academia dos imortais da humanidade. E a percepção do trabalho do Chico, ela vem muito... Hoje, a gente consegue falar, prestar as homenagens, mas o Chico encarnado, isso era muito acanhado, devido à sua própria conduta, ao respeito em que lhe era devido e o desejo de não ser tão honorificado, né? Ele se manteve na sua simplicidade e na sua humildade. Então, ele tinha mais dificuldades para aceitar esse tipo de homenagem, né? Então, o Chico, depois, ele começa a ser reconhecido. E ele teve várias homenagens, mas a primeira homenagem pública de maior expressão que o Chico teve foi aqui na cidade de Pedro Leopoldo, na década de 1980. Teve 2 títulos antes de Uberaba e Pedro Leopoldo, a nível de Câmara, mas a homenagem do povo,
foi em 1980. E a partir daí nós temos várias homenagens e vários títulos que Chico recebeu, que perpetua também o nome dele na humanidade. Então nós vamos apresentar essa sequência, né, caminhando para o nosso final, e com a música, eu falei, não tem as músicas, a música é da dupla Lucas e Luan. Então vamos passear por essa vida de Chico para ver realmente os resultados que efetivamente a humanidade reconhece o trabalho do Chico, e também é uma forma de homenageá-lo, mas também perpetuar o seu nome para as gerações futuras. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Homem de fé, 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 homem de fé,
homem de fé, homem de fé. Então, meus amigos, é o que nós tínhamos para conversar na noite de hoje. Vamos agradecer a Jesus, aos benfeitores espirituais, a Chico Xavier, por essa oportunidade. Então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, em vibrações fraternais, em energias positivas, para que possa chegar aonde a necessidade está premente, Senhor Jesus. Onde o equilíbrio se faz necessário, aonde a harmonia se desvirtua, aonde a saúde requer restabelecimento. E nesse momento de uniões de pensamentos e corações, possa ser canalizada pelos espíritos amigos, essa assistência fraterna a todos que necessitam. Possa levar os fluidos positivos aos companheiros da Casa do Caminho, fortalecendo em suas atividades, em ânimo, em coragem, em fé, em harmonia, em amizade, para que possam continuar a tarefa que hoje abraçam. Que possa abençoar todas as casas espíritas, verdadeiro sustentáculo da doutrina dos espíritos, para que possam continuar com suas tarefas na simplicidade, na paz e harmonia que nos é trazida pelo Mestre Jesus. Louvado seja Deus hoje e sempre. Fiquem todos com Deus e continue a programação da Casa do Caminho. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de hoje. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé.